Olá, muito bem. Vamos entender agora o que é pano de fundo. Qual é o significado disso na visão sistêmica? Visão sistêmica percebeu que existem raízes para muitos dos conflitos que nós vivemos. E o pano de fundo é justamente a raiz. A raiz normalmente ela é imperceptível à pessoa que vive o problema. A pessoa não percebe o pano de fundo e às vezes ela não faz a menor ideia do pano de fundo. Então, Humberto, inclusive, já percebeu que, justamente por isso, não é muito adequado escutarmos o que a pessoa tem para reclamar do problema. É importante ela trazer o problema, mas ela começar a trazer todo o contexto é parte da consciência dela, é parte do problema. E o que o pano de fundo significa? Que há algo por trás do problema. Então, se fôssemos ver dessa maneira, a pessoa só enxerga isso aqui, ela enxerga o problema. O que a constelação faz é tirar o problema da frente e olhar para o pano de fundo, é olhar o que tem por trás do problema. Então, citar alguns exemplos para que a gente possa entender isso com maior clareza. Uma pessoa, por exemplo, que chega com um problema no casamento. Milton, o casamento está horrível. Pronto, ela trouxe o problema. E isso já nos basta para o constelador. Qual é o pano de fundo para isso? O pano de fundo pode ser, muitas das vezes, ou seja, eu tiro o problema da frente e eu olho para o pano de fundo. O pano de fundo. O que pode ser o pano de fundo dela? A mãe dela tinha um péssimo relacionamento com o pai. Então, esse é um exemplo de um pano de fundo. Quando a pessoa vem para a constelação, ela tem a tendência de ficar falando só do problema dela. E é por isso que nós não potencializamos isso. Porque às vezes o problema dela não é o pano de fundo. Então eu não vou perder tempo escutando isso aqui. Eu preciso olhar para isso aqui. E aí é o acesso ao inconsciente que eu consigo perceber. Aí é o acesso ao campo morfológico que nós vamos entender qual é esse pano de fundo. Então, para que fique bem claro, pano de fundo normalmente está no inconsciente. Existem pessoas que às vezes percebem qual é o pano de fundo? Claro que pode ter. Normalmente não. Normalmente a pessoa está no dia a dia, ela pode chegar lá com um câncer. Milton, eu estou com câncer. Por trás do câncer tem alguma coisa que causou esse câncer. Isso pode fazer parte da própria vida dela, como pode fazer parte da ancestralidade dela. Vamos entender isso. Um câncer, por exemplo, ele pode ser causado por um conflito que eu vivi na minha vida, uma experiência que eu tive e que aquilo me fez muito mal. Consequentemente, o meu corpo reage com o câncer, querendo me auxiliar. Então, o pano de fundo para o meu câncer é o conflito que eu passei, o conflito que eu vivi. Então, esse é um exemplo de uma dinâmica de pano de fundo dentro da minha própria história. Agora, vamos a um exemplo de uma dinâmica de pano de fundo com a história da ancestralidade. É o exemplo que eu dei antes. Câncer, eu tiro o câncer da frente e eu vejo que o meu avô teve um problema muito sério. O meu avô também sofreu um câncer. Enfim, é uma história com o meu avô, com a minha avó, com o meu ancestral. Pode ser com o pai, pode ser com mãe. É o meu ancestral. Então, esse é o pano de fundo. Por isso eu digo que às vezes pode ser consciente ou não. Algumas pessoas que às vezes já estudam, por exemplo, a psicossomática, elas vêm com um problema de saúde e elas já sabem qual é o pano de fundo. Então, sim, pode acontecer isso. Mas, normalmente, a pessoa não para perceber que aquilo que ela está vivendo tem uma outra raiz. E é esse o significado de pano de fundo.